Abençoados, você sabia que a sessão de descarrego não é bíblico? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados, as pessoas que dizem que vivem e que crêem nessa teologia de sessão de descarrego, dizem elas, preste atenção, dizem elas que há na Bíblia o relato de uma luta nos céus, onde Satanás e seus demônios foram expulsos e lançados à terra. Desde esse evento, o mal procura um lugar para habitar e fazer a sua nova morada. E tal lugar, afirma eles, colocando medo nas pessoas, e tal lugar são suas vidas. E eu perguntei ao abençoado irmão lá do sistema religioso, que estava relutando comigo sobre essa teologia. Eu perguntei a ele: mas irmão, aonde vocês se baseiam na Bíblia para afirmar tal coisa? Então ele falou comigo: não, irmão, está lá em Apocalipse 12, está em Ezequiel, né, 28, Apocalipse 20 também, Isaías 14, foi me falando vários versículos. Abençoados, eu tenho para falar para vocês que Apocalipse não está falando sobre anjos no céu em batalha, anjos no céu que foram jogados à terra. E o tema desse estudo, abençoado, é: nunca houve uma batalha no céu. Nunca houve uma batalha no céu. Preste atenção para vocês poderem entender. Amém? Apocalipse está em figura de palavra. João, que escreveu Apocalipse, em figura de palavra, queria relatar eventos que ele viu passar, que ele viu acontecer. Abençoado, João, do Apocalipse, foi o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu de morte natural em Éfeso, como diz a história, no ano 103. Você vê que o dia do julgamento, do juízo, da queda do templo foi em 70. Ele viveu até o ano 103. Ele passou todos esses eventos. Morreu com 94 anos. Foi o último apóstolo. Segundo o bispo Policrates de Éfeso, em 190 depois de Cristo, ele confirma essa história. E atestada também por Eusébio de Cesareia, que diz na história de Eusébio, ele diz: o apóstolo dormiu em Éfeso. Dormiu porque as pessoas, quando morriam no tempo da lei, morria e o espírito ficava dormindo, adormecido no corpo. Mas no dia do juízo, Cristo ressuscitou a todos destinados à salvação. E hoje, quando morre, o espírito não fica mais dormindo. Hoje, dá o cumprimento da palavra. A carne que veio do pó retorna ao pó, e o espírito que veio de Deus volta para Deus. Por isso que ele usou a palavra, o termo aqui, dormindo. Enfim, sendo João o apóstolo que mais viveu, ele presenciou todos os acontecimentos da queda do templo, né? Desde todos os acontecimentos até a queda do templo. E depois da queda do templo, todos os eventos acontecidos, ele presenciou tudo. Não é? Então tudo foi cumprido. E o que Jesus anunciou. E João está nessa passagem de Apocalipse 12, 7 a 9. João está nessa passagem
relatando esses acontecimentos por meio de figura de linguagem, porque ele não poderia falar claramente. Ele estava preso, proibido de falar de Cristo, proibido de pregar as Escrituras. Ele estava preso, então nas escondidas ele falava em parábola para aqueles ouvintes deles. Então em Apocalipse 12, 7, 9, João diz: e houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Miguel com seus anjos batalhava contra o dragão. E o dragão com seus anjos batalhava contra Miguel. Nessa história aqui, Cristo, Miguel aqui é o próprio Cristo, que com seus anjos figurativamente lutou com o dragão. O dragão é o Império Romano, na época, que invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade. A gente está cansado de falar isso aqui. Entrou no templo, destruiu o templo e botou fogo em tudo. Não é? E os soldados do dragão, os anjos do dragão, né, são os soldados romanos. Anjo, a palavra anjo significa malar, significa mensageiro. Os mensageiros do dragão, o mensageiro do imperador. Quando o exército romano vinha um cavaleiro na frente segurando um estandarte. E nesse estandarte havia um símbolo do dragão. O símbolo do dragão. Por isso, o grande dragão, porque o exército era um exército grande e o seu símbolo era o dragão. Então João, em figura de palavra, ele usou aqui a palavra dragão e seus anjos. Miguel aqui é o Cristo, que lutou contra o Império Romano e os seus anjos. Na queda do templo. Lutou de que jeito? Lutou figurativamente. Ele pregou as palavras e disse que a cidade ia ser invadida. Quem estivesse na cidade fugia para os montes. Quem estivesse no arado não vou retornar-se. Então foi uma luta de conhecimento, sabedoria, uma luta espiritual. E João continua dizendo: mas não prevaleceram, porque como João passou da data, ele viu tudo, e falou, não prevaleceram. Que reza a história que depois o Vespasiano morreu, o Tito morreu. Não é? Então João fala, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esse céu aqui não está querendo dizer o céu que nós vemos quando olhamos para cima, né? Esse céu aqui, abençoado, significa o tempo em que eles viveram, o tempo daqueles acontecimentos. Não prevaleceram espiritualmente porque Cristo os venceu. A obra de Cristo foi confirmada. Ele diz, não ficará pedra sobre pedra. E ele usou esses homens para isso. Esses homens invadiram e destruíram o templo. Como ele usou o Tito, Faraó, entendeu? Deus usou vários homens ímpios para cumprir determinadas coisas. Dessa história aqui, ele usou Tito, filho do imperador Vespasiano. E João continua. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Não tem 4 seres aqui não, abençoado. O grande dragão é o meio da antiga serpente, chamada também o Diabo e Satanás. É um ser só. É uma criatura maléfica só, o imperador romano, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, os seus mensageiros, os seus soldados foram lançados com ele.
precipitado na terra é o mesmo que dizer que caiu por terra. Esse termo significa que perderam a batalha contra a obra de Deus, anunciada por Jesus. Ou seja, tudo se cumpriu. Mas, porém, alguns abençoados ainda que não prestaram atenção no que eu estou falando, vão dizer: mas esse pregador aí é maluco. Está falando sim. Está falando Apocalipse 2, igual acabamos de ler aqui. Apocalipse 20, está falando do Império Romano. Ah, mas está falando também lá em Ezequiel 28, abençoado. Ezequiel 28 está falando do rei Tiro. Ah, mas está falando de Isaías 14. Isaías 14 está falando do rei Nabucodonosor IV. Leia com atenção, entendeu? O título, o texto e o contexto. Leia com atenção o texto e o contexto. Se você só ler aquele textinho ali, você não vai entender. Você tem que ler o contexto também. Amém? Essa é a escatologia, né, confirmada de todas as coisas. Essa passagem não está falando de anjos, de demônios e lutando no céu. Não, abençoado, para com isso. Isso é falácia religiosa. Isso não é bíblico. Para de ensinar mentira para as pessoas. Para de ficar botando medo nas pessoas. Esse conhecimento não é bíblico. Sessão de descarrego baseada nesse Apocalipse não é bíblica. Sessão de descarrego. Descarregar o quê? Não temos nada para descarregar. O diabo não existe. Somos filhos de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos abençoados, predestinados desde antes da fundação do mundo. Salvo, sempre salvo. Amém? Já cansamos de falar todas essas coisas. Então para de mentir e enganar as pessoas. Amém? Vocês que me ouviram aí, espero que tenham compreendido. Ouça várias vezes para poder entender melhor. Amém? Compartilhe esses vídeos. Ajude aí, compartilhe. Se inscreva no canal. Não esqueça nunca de dar o like. Amém? Agradeço a todos abençoados aí. Até mais. Graça e paz.